Pronto, pois vamos lá. Então nós tá gravando. Então nós iremos falar um pouco, gente, nesse nosso momento hoje, sobre a festa de Corpus Christi. Esse momento tão belo, tão importante na vida da igreja, que é um momento que dá um significado à nossa fé. Hoje eu estava partilhando, né, sobre esse tema com os alunos de manhã, e eu me lembrava da minha primeira Eucaristia, lá no ano de 1992. Faz tempo, viu? E naquele momento, mesmo eu ainda não entendendo com profundidade esse mistério, mas Deus ele já tinha me marcado com a sua presença. E isso é muito belo, de poder perceber esse grandioso amor de Deus, que naquele momento eu ainda ali bem jovem, mas que Jesus ele me marcou. Jesus ele me escolheu. E cada um de nós. Então, falar da Eucaristia é falar de algo, gente, de um tesouro. Eu gosto de falar da Eucaristia como se fosse um grande tesouro. Que tudo que a gente fizer é pouco. Tudo que fizermos é pouco. Aquilo que tem me feito mais falta, né, durante esse tempo da quarentena é a graça de poder participar da missa presencialmente. É muito duro, assim. Eu tinha o costume já há muito tempo da missa diária, e a minha última missa que eu participei presencialmente, né, porque eu tenho participado virtualmente durante todo esse tempo, foi no dia 17 de março. E de lá para cá, tenho participado, né, virtualmente. Mas tudo isso, gente, eu creio que quando nós voltarmos às nossas atividades normais, isso vai fazer com que eu valorize mais a presença de Jesus na Eucaristia. Algo que anteriormente, confesso que eu acho que não estava valorizando tanto. Que em alguns momentos poderia se até parecer algo mecânico. Então, e esse recado também vai para você. Que nós precisamos, gente, valorizar mais essa presença de Jesus na Eucaristia, de poder perceber o grandioso amor que Deus ele tem para com cada um de nós. Então, acompanha comigo aí a partir desses slides. Eu queria iniciar com o evangelho de hoje, do evangelista João, no capítulo 6, versículo do 51 ao 58, que nos diz: Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne para comer? Então Jesus ele disse: em verdade eu vos digo: se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terás a vida eterna. Não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram e morreram. Aquele que come desse pão viverá para sempre. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, essa palavra de João 6, gente, ela é uma prova viva e eficaz da presença de Cristo no meio de nós. De podermos perceber que quando Jesus ele falou que estaria conosco até o fim dos tempos, essa promessa ela se cumpre na Eucaristia. Essa promessa se cumpre na presença viva de Jesus no Santíssimo Sacramento. E isso é muito belo, galera. Isso é muito importante nós podemos ter essa percepção. Que Jesus verdadeiramente está no meio de nós. E todo esforço que nós fizermos para poder receber é pouco. É pouco. A confissão que eu preciso ter regularmente para poder receber a Eucaristia, o zelo que eu devo ter para com o corpo e sangue de Cristo, é pouco.
Algo também que eu sinto muita saudade nesse tempo é poder levar Jesus para a casa dos doentes, que era algo que eu fazia semanalmente. E desde o dia 18 de março, né, até na semana no final de semana que antecedeu, que foi no dia 14, acho que foi a última vez que eu levei a Eucaristia para os enfermos. Depois disso, teve o isolamento e não foi mais. Quanta falta eu sinto, de poder levar Jesus lá para aquele casal de idosos que recebiam com tanto carinho. Mas sei que no momento certo, Jesus ele há de abrir e providenciar para nós voltarmos. Qual a origem da festa de Corpus Christi? Vamos lá, acompanha aí comigo. A festa de Corpus Christi é a celebração em que solenemente a Igreja Católica comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento sai em procissão às nossas ruas. Então é um dia solene. Hoje não tivemos essa oportunidade devido à quarentena, mas era um dia solene onde se tinha uma grande procissão, onde Jesus ele era levado no ostensório, debaixo daquela, tipo um guarda-chuvazinho um amarelo, né, que tem aqui na paróquia, que é chamado de palio. Ali é como se fosse uma proteção para Jesus que vai passando nas ruas. Aquela música do Vida Reluz, né? É o Rei que à nossa frente está, é feliz quem o adorar. Se concretiza nessa procissão, gente. Jesus que vai ao encontro do seu povo. Jesus que vai ao encontro daqueles que mais necessitam. Jesus que vai visitar aqueles que mais necessitam da sua presença. E a celebração de Corpus Christi é essa celebração pública. Por que pública? Porque Jesus ele vai pelas ruas. Ah, mas Jesus não está sendo adorado lá na igreja? Certo, mas as pessoas que não vão para a igreja. E as pessoas que não saem de casa para ir até a igreja. Jesus, na procissão de Corpus Christi, vai ao encontro dessas pessoas. Então, nessa festa, os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, no qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio de nossa alma. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Nela está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo. Quer ser feliz? Quer ter uma vida feliz, uma vida bem-aventurada? Vai ao encontro de Jesus na Eucaristia. Quer lutar contra o pecado? Quer ter uma família sólida? Vai ao encontro de Jesus na Eucaristia. É lá. É lá que está o remédio da tua alma. É lá que está o remédio das tuas chagas. É lá que está a cura da tua vida. É lá. Lá diante de Jesus. E essa festa da Eucaristia, gente, ela surgiu no século XIII, na Diocese de Liège, lá na Bélgica. Diocese de Liège, na Bélgica, por iniciativa da freira Juliana de Montcornillon, que recebia visões nas quais o próprio Jesus lhe pedia uma festa litúrgica anual em honra da Sagrada Eucaristia. Então, essa santa, né, ela teve essa revelação da parte de Deus. E, posteriormente, vai ser implantado essa festa da Santa Eucaristia. Então, o que é que aconteceu? Para você entender, né? Porque às vezes nós vamos celebrando os momentos da igreja, a gente não sabe de onde surgiu. Olha de onde surgiu. Um padre Pedro de Praga, da Boêmia, um padre alemão, ele estava celebrando uma missa na cripta de Santa Cristina, lá na cidade de Bolsena, na Itália. E aconteceu um milagre eucarístico. O que foi que aconteceu? Durante a missa, o padre Pedro ele simplesmente duvidou que ali pudesse estar Jesus. E aconteceu que da hóstia consagrada começaram a pingar gotas de sangue sobre o corporal, que é aquele paninho branco que o padre abre, né, no altar na hora do ofertório para na hora da consagração colocar a patena com Jesus e as âmbulas com as partículas consagradas. Dizem que isso ocorreu porque o padre teria duvidado.
da presença real. Deus, ele se manifesta de uma forma tão grande, gente, tão grande, tão grande. O amor dele é tão grande pela humanidade que ele ainda se manifesta através desses milagres. Aí você pode perguntar, será que Jesus precisaria? Digo que não. Mas o amor de Deus é tão grande que ele se manifesta e vem ao nosso encontro. O Papa Urbano IV, que residia em Orvieto, uma cidade próxima de Bolsena, onde vivia São Tomás de Aquino. Olha aí, os santos da igreja, né? Os santos da igreja que perpassam a vida de Cristo, né? A vida da igreja, as manifestações de Deus, tem a presença dos santos, né? Que não foram super-homens e as mulheres não foram super-mulheres, mas foram pessoas que desejaram o céu. E desejaram o céu aqui na terra. E a Eucaristia é essa semente que nos aponta para o céu. Ordenou ao bispo Diácono que levasse as relíquias de Bolsena a Orvieto, e foi feita uma procissão. Dizem que foi a primeira procissão de Corpus Christi, foi essa procissão, que foi levado a relíquia, no caso, né? Aquele corporal sujo de sangue no momento da missa. Foi levado até a cidade seguinte. Quando o Papa encontrou a procissão na entrada de Orvieto, pronunciou diante da relíquia as palavras Corpus Christi. Está aí o significado da festa. Surgiu aí. E em 11 de agosto de 264, o Papa aprovou a bula Transistro de Mundo, onde prescreveu que na quinta-feira após o oitavo de Pentecostes, mais conhecida como hoje, fosse oficialmente celebrada a festa em honra do corpo do Senhor. São Tomás de Aquino foi o encarregado pelo Papa de compor o ofício da celebração. O Papa tinha sido arcebispo de Liege, lá na Bélgica, e conhecia a Beata Cornilon, tendo percebido a luz sobrenatural que iluminava a sinceridade de seus apelos. São Tomás de Aquino, se não me falha a memória, ele que compôs aquela música da bênção do Santíssimo Sacramento. Tão sublime sacramento. Então, se não me falha a memória, foi São Tomás, né? Como ele foi encarregado de compor o ofício, ele compôs aquele hino belíssimo da bênção do Santíssimo Sacramento. Então, perceba aí a graça da igreja. Em 1290 foi construída a belíssima Catedral de Orvieto, em pedras pretas e brancas, chamado Lírio das Catedrais. E antes disso, em 1247, realizou-se a primeira procissão eucarística pelas ruas de Liege, como uma festa diocesana. Depois tornou-se uma festa litúrgica em toda a Bélgica. E depois em todo o mundo, a partir do século XIV, quando o Papa Clemente V confirmou a bula de Urbano IV, tornando a festa da Eucaristia um dever canônico mundial. Em 1317, o Papa João XXII publicou a Constituição Clementina, o dever de se levar a Eucaristia em procissão pelas vias públicas. A partir da oficialização, a festa de Corpus Christi passou a ser celebrada todos os anos, na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Então, perceba aí, gente, que se trata de uma festa antiquíssima na igreja. E uma festa profundíssima de significado. É uma festa que renova a nossa fé. É uma festa que dá sentido à nossa fé. De perceber que não é pão, de perceber que não é vinho, de perceber que não é um exemplo, de perceber que Jesus na Eucaristia, acredito que seja a conexão, João, de perceber que na Eucaristia, gente, não é uma simbologia, mas é o próprio Jesus vivo no meio de nós. É Jesus presente. E nós, católicos, praticantes, precisamos ser os primeiros a testemunhar isso. O amor que nós devemos ter a Jesus na Eucaristia. Certa vez, a minha sogra, que eu amo de coração, que é evangélica, ela dizendo, uma vez brincando, né? Um dia vocês ainda vão ser evangélicos. Aí eu olhei para ela, né? Aí falei, Nossa Senhora e a Eucaristia são inegociáveis. Não tem negócio, não tem como negociar. Nossa Senhora e Jesus na Eucaristia. Não tem, gente. Nossos irmãos
evangélicos, eles podem até dizer que vivem momentos muito fortes, e acredito que vivam, mas eles não têm duas realidades que nós católicos temos, que é ter Maria conosco e ter Jesus na Eucaristia. Isso é muito fantástico. Isso é muito belo. Então, todo católico deve participar dessa procissão, por ser a mais importante de todas, que acontecem durante o ano, pois é a única onde o próprio Senhor sai às ruas para abençoar as pessoas. E daí, gente, muitas procissões eucarísticas começaram a surgir, né? Momentos eucarísticos. Não sei se você já teve a oportunidade de ir ali no centro da cidade, o santuário de adoração que existe, né? O santuário da Arquidiocese de Fortaleza, que é o santuário de São Benedito, ali vizinho à estação São Benedito do metrô. Quem nunca teve a oportunidade, quando passar no centro, qualquer dia desse, quando abrir as igrejas novamente, dá uma parada naquela igreja. E você vai perceber a manifestação do céu naquele lugar. Que eu posso dizer para vocês que a minha vida de conversão, ela passou por ali. A minha experiência de Deus, ela passou por aquela igreja. Das vezes que eu ia adorar Jesus na Eucaristia ali. Como a Meriane também pode confirmar isso, adorações que ela teve, que confirmou o nosso casamento, que confirmou o nome da nossa filha. Então, momentos cruciais. E nós tivemos essa resposta diante de Jesus. Então, Eucaristia, presença real de Jesus no vinho e no pão consagrados. Então, não é um símbolo. Ali é uma imagem. Representa, né? Não, gente. É Jesus. E Jesus fala, Jesus grita. Nesse momento agora que nós estamos nesse isolamento, entra lá naquele link, depois eu vou colocar o link aqui no chat. Grava esse bendito desse link aí nos teus favoritos. Para naquele momento que tu estiver desesperado, tu clicar lá no teu celular e fica adorando Jesus. Para que ele possa nos tirar, gente, de toda a perdição que o mundo tem querido nos levar. E só nele, só em Jesus, nós iremos permanecer, como dizia a música, né? Pois nesse amor quero permanecer, e é só em Jesus que nós conseguiremos, gente. Por tuas forças humanas, tu não dá um passo sequer. Não te ilude de achar que tu vai a algum lugar sem Jesus, tu não vai para canto nenhum. Desculpa a franqueza, mas é a verdade. Sem Jesus, sem ter experiência com a Eucaristia, a gente só vai se iludir, gente. Só isso. Nós só iremos nos iludir sem Jesus, mas com Ele nós encontraremos o sentido real da nossa vida. Real. Como esquecer aquele dia que eu estava lá diante de Jesus, lá na São Benedito, com dúvidas muito grandes na minha caminhada de fé, e eu olhando para Jesus, eu como se desse ali a última cartada. Não, Jesus, eu vou desistir desse negócio de caminhada na igreja, eu acho que já deu por aqui, eu acho que não dá mais, eu vou desistir. Então, a minha palavra foi aquela, de dizer, não dá mais, eu vou desistir de tudo, vou jogar tudo para o alto. E eu lá diante de Jesus, muito triste, diante do que eu estava vivendo, diante do que eu estava passando naquele momento, né, da minha vida, um momento bem difícil, por sinal, espiritualmente, como cada um de nós está. E eis o que o Senhor me diz. Presta atenção agora, aí, tu que está me acompanhando, presta atenção. Olha a palavra que Jesus me disse naquela hora que eu estava lá diante dele na Eucaristia, lá na igreja de São Benedito. Olha a palavra que Jesus me disse. Naquele dia, levantarei a cabana arruinada de Davi. Repararei as suas brechas e levantarei as suas ruínas e a reconstruirei como nos dias antigos. Será que Deus poderia ser mais direto e concreto do que dessa forma, meus queridos? Acredito que não. Então Deus, ele fala
E aquela palavra naquela manhã, gente, ela rasgou o meu coração. Rasgou. E o desejo que eu tinha de querer desistir, de jogar tudo para o alto, ele foi mudado naquela hora. Porque Jesus ele falou. E eu estava ali diante dele. Miserável, como eu continuo sendo miserável. Mas eu estava ali diante dele. E tantas vezes nós colocamos N empecilhos para não ir a Jesus, para não participar da Santa Missa. Não, eu estou cansado. Não, eu não estou afim. Não é isso, não é aquilo. Que esse tempo da quarentena, como o Papa Francisco falava duas semanas atrás, ele dizia que esse tempo dessa pandemia, ele vai fazer a humanidade ser diferente, para melhor ou para pior, dependendo da abertura do nosso coração. Então, que esse tempo ele possa nos proporcionar sermos pessoas melhores. O tempo é hoje. O tempo é agora. Para que eu possa hoje repensar e despertar que eu preciso mudar. Que eu preciso hoje perceber que não dá mais para viver como eu estou vivendo. E eu preciso hoje tomar um chá de simancol e perceber que daqui para frente eu preciso tomar um novo rumo. Do jeito que está, não dá mais. Desculpem a franqueza e a dureza das palavras, gente, mas tem hora que não dá mais. E Jesus ele vem nos alertar hoje para que nós possamos despertar. Jesus ele chama a atenção daqueles que ele ama. Jesus ele chama a atenção daqueles que ele ama. E eu queria, antes da gente rezar, falar de um outro acontecimento que foi o milagre de Lanciano. Eu vi hoje nos stories aí do Glauber que ele tinha colocado sobre os milagres eucarísticos. Se você não conhece o milagre de Lanciano, tarefa de casa. Terminar o grupo, você vai lá no YouTube e vai colocar lá, Milagre de Lanciano, e você vai ler sobre isso, você vai assistir um vídeo sobre isso. Porque o milagre de Lanciano, gente, ele é uma comprovação autêntica da nossa fé. Que um padre também celebrando a missa duvidou também. E naquele momento, a hóstia transformou-se em carne e o sangue e o vinho transformou-se em sangue. Essa imagem que está aí projetada para vocês. E a igreja, muito sábia, ela fez alguns estudos científicos, muito tempo depois. E olha as constatações desse milagre. Ó. Coloquei aqui do lado. A carne e o sangue continuam frescos e incorruptos, como se tivessem sido recolhidos no presente dia, apesar de 12 séculos. O que comprova isso, minha gente? Se não é a graça de Deus. O sangue encontra-se coagulado externamente em 5 partes iguais e internamente continua líquido. Cada porção coagulada do sangue possui tamanhos diferentes, mas todas possuem exatamente o mesmo peso, não importando as pesadas, juntas, combinadas ou separadas. São carne e sangue humano, ambos do grupo sanguíneo AB, muito raro na população do mundo, mas característico em 95% dos judeus. Todas as células e glóbulos continuam vivos, mesmo depois de 12 séculos. E a carne pertence ao miocárdio, músculo do coração. O que significa isso, gente? Pensa comigo aqui agora. Ó. Quando você recebe Jesus na Eucaristia, você está se alimentando daquilo que ele tem de melhor, que é o coração dele. Jesus que se oferece. Quando eu entendi isso, quando eu soube disso, puxa. Quando eu comungo, eu estou recebendo aquilo que Deus tem de melhor para mim. Ele está ofertando o seu coração. Não sei se vocês já viram a imagem do pelicano. O pelicano é uma ave que tem um bicão gigante. E o pelicano ele é comparado a Jesus. Por quê? Jesus ele é conhecido como o fiel pelicano. Por quê? Porque o pelicano, gente, ele faz o ninho dele em locais bem altos, bem altos.
E quando ele está em estado assim de perigo, de morte, quando ele não consegue alimentar os seus filhotes, por ele ter o bico muito grande, ele perfura a sua carne e tira carne do seu coração e dá de comer os seus filhotes. Tem alguma semelhança com Jesus, gente, isso? Jesus que se oferece para mim e para você. Jesus que se dá por inteiro para mim e para você. Então, celebrar a Eucaristia, gente, é celebrar esse Cristo que se entrega, que se entregou do extremo, que se rasgou, que se quebrou total, que se entregou por mim e por você. De saber que quando eu vou participar da missa, eu estou participando do mesmo mistério que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Uma frase que às vezes nós dizemos erroneamente. A missa é uma repetição. Mentira! A missa nunca se repetirá e nunca vai se repetir. Nunca se repetiu e nunca se repetirá. Porque a missa ela é uma atualização do mistério de entrega de salvação de Cristo por amor à humanidade. Então, a cada missa que é celebrada, Jesus ele está dizendo, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, eu dou a minha vida por ti, eu troco reinos por ti. Jesus se entregou e se entrega a cada momento. Dizia o grande São Pio, o mundo pode até viver sem o sol, mas jamais sem a Santa Missa. Jamais. A missa que é celebrada nos 4 cantos desse mundo, gente, é o que tem deixado a humanidade ainda de pé. Só isso. A partir do momento que a missa não for mais celebrada, a humanidade é fadada ao fracasso. É fadada ao término. Mas enquanto isso não acontecer, e não vai acontecer em nome de Jesus, nós ainda temos a oportunidade de mudar. A minha e a tua vida ainda tem a oportunidade de mudar. Faz dessa celebração hoje de Corpus Christi um recomeço na tua vida de católico. Falando para você que está me ouvindo, você que é católico, que muitas vezes negligenciava a Eucaristia, que achava que tanto faz como tanto fez, ir para a missa como não ir, tanto faz, eu não estou afim, eu vou se eu quiser. Que a partir de hoje você possa mudar o seu pensamento. Mas nós não estamos em casa, nós não podemos ir para a igreja. Participa aí na televisão, santidade. Participa aí na rede social. Tem trocentos horários de missa e tu escolhe o que tu quer. Tem missa de 7 horas da manhã até 7h30 da noite, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Tem esse link de adoração para que a gente possa também adorar Jesus 24 horas. Coloquei aí no link aí o canal. Então que nós possamos valorizar mais, gente. Valoriza mais a presença de Jesus na tua vida. Valoriza que Jesus na cruz, ele entregou-se por mim e por ti. Que não foi em vão, não foi e nunca será em vão. Por mais miserável que eu e você seja, não foi em vão e nunca será. Jesus ele morreu por mim e por você. Então que nessa noite que nós possamos fazer esse momento de adoração agora, adorando em espírito